Comini, eu sou antigo. Eu sou novo, mas sou antigo. E há muito tempo a gente ouve falar da comparação do porto, por exemplo, de Roterdã, na Holanda, com o Porto de Santos. E sempre a crítica, estou falando de há 30, 20 anos, há 10 anos, que o Porto de Santos é um sinônimo de atraso em relação a esses portos modernos da Europa. O que seria necessário, você que está fazendo uma gestão empreendedora, em termos de investimento para modernizar o Porto de Santos e nos servir, eu não sei se é justa essa crítica ou não, eu queria que você comentasse, que ainda existe um gargalo no Brasil, não é só o Porto de Santos, um gargalo de exportação. E isso atrasa o desenvolvimento econômico nosso. A instalação, por exemplo, de portos aquáticos para que os navios não ficassem na fila aguardando serem atracados no continente. Quanto tempo está levando um navio para atracar no continente? E como é que isso pode agilizar? Você que, novamente, você provou na gestão o seu pragmatismo e a sua agilidade. Essa crítica ainda procede? E o que é preciso fazer para melhorar e agilizar o escoamento de mercadorias pelo Porto de Santos e pelos portos aqui no Brasil? Em parte, sim. Nós falhamos sobre a zeladoria dos portos. Principalmente os países da Europa, eles já integraram atividade portuária com os moradores, que é a integração porto-cidades. Se você for visitar o Porto de Santos, você vai encontrar ainda muita degradação, fumaça, trânsito, ou seja, área portuária, área de movimentação de carga. Caminhoneiro, em especial, existe um conflito permanente entre os caminhoneiros que não contam com uma área adequada e os moradores da cidade. Então, nós estamos fazendo um investimento histórico sobre o tema integração porto-cidades. Nós temos, Capês, 30 mil metros de área que deixou de ser utilizada porque não é possível a dragagem. Os navios cada vez maiores e em alguns locais, se você dragar, o cais pode desmoronar. O que nós fizemos como bons brasileiros? Abandonamos a área. Então, armazéns com árvore crescendo no telhado, quem conhece Santos sabe o que eu estou dizendo. Então, em parceria com a Prefeitura, até com o Ministério Público, nós assinamos um TAC, entregaremos 15 mil metros de contemplação, área de contemplação, parecido com o nosso Porto Madeiro aqui na Argentina. Aqui, Porto Valongo, ou seja, com casa de shows, com lanchonetes, com roda gigante, áreas que poderão efetivamente integrar a cidade com o porto. E a gente trabalha com isso sobre o tema zeladoria. Porque quem não conhece a operação portuária, ele sai com a imagem daquilo que é visto. Abandono, falta de zeladoria e integração. Então, esse é um tema muito importante. O Porto de Santos concorre com qualquer outro em termos de boa logística e tecnologia do mundo. Até porque, como eu disse, os operadores são privados. A DP World, a BTP, a Santos Brasil, empresas nacionais e internacionais que operam com a mesma capacidade em Roterdã, por exemplo. A MSC, ou seja, são empresas que com operação portuária em todo o mundo. Agora, o que o Porto tem que fazer? Investir em infraestrutura. Nós ficamos com uma discussão tola nos últimos anos sobre o modelo de gestão. Se era landlord, se era privado, se era público. E fato é que o operador, os sindicalistas, a comunidade local, os funcionários, todos ficaram irritados com esse debate e efetivamente nós não investimos em infraestrutura. Por isso desse plano mais ousado agora. 5 anos passados, 70 milhões de reais. Próximos 5 anos, 10 bilhões de reais em investimento em recursos públicos, planilhados. Ou seja, vias de acesso. Para complementar, funciona bem pelo canal. Agora com a zeladoria, também terá integração porto-cidades. Mas nós precisamos de vias de acesso. De nada adianta um porto pujante com boa capacidade sendo expandido em suas áreas de movimentação de cargas se nós não tivermos modais adequados e modernos para escoarmos os produtos para o interior do país. Daí a necessidade da construção de uma nova pista que poderá conectar Planalto a Santos. Então, há necessidade de um investimento
pesado em infraestrutura e nós faremos nos próximos 5 anos. Pomini, a questão dos portos colocados não necessariamente junto ao continente, mas portos à distância. Offshore. Offshore. Perfeito. Existe um planejamento para isso? Quantos portos offshore poderiam agilizar o desembarque e embarque das mercadorias? E como é que se faria a logística do continente para até essas plataformas? É um futuro. Geralmente, o Japão utiliza muito esse modelo, que são os portos offshore. Você dispensa a dragagem, que é um dos principais serviços e mais caros do porto, mas são países que não contam com uma riqueza costeira como a brasileira. Então, o Porto de Santos ainda pode crescer, se expandir, principalmente à margem esquerda, Guarujá. Certo. Todos falam Porto de Santos, mas o Porto de Santos contempla as duas margens. A poligonal, que é a área portuária, ela integra parte do Guarujá e parte de Santos. Guarujá, onde hoje moram 150 mil famílias, com o túnel, essa área será utilizada para a operação portuária. Já existe uma especulação imobiliária muito avançada, porque o túnel ele sai diretamente ali onde hoje moram em palafitas. Vejam o contrassenso e a nossa incompetência administrativa. O Porto de Santos representa 30% da corrente comercial. Nós arrecadamos para o Brasil no ano passado 200 bilhões de reais. Vejam só. E a 860 metros, pessoas vivendo em palafitas. É o retrato do Brasil. Muita riqueza e muita pobreza no mesmo ambiente. Esse túnel, ele sai exatamente onde moram as pessoas em palafitas. E quando sair, essas pessoas não estarão mais lá. Porque nós já acomodamos 600 famílias e até junho do próximo ano, as 600 que restam. Então, vai resolver um problema social importantíssimo. Então, impacto social, impacto ambiental e na logística. Daí a importância desses investimentos.